Olá pessoal, paz seja convosco. Vai tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o personagem do primeiro selo de Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. É um assunto um pouco polêmico e algumas pessoas me têm perguntado quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 6. Então, uns dizem que tal pessoa, outros dizem que é a palavra de Deus, outros dizem que é tal pessoa. Afinal, você sabe quem é o personagem do primeiro selo, Apocalipse capítulo 6, 1 e 2? Mas eu gostaria de ler um texto aqui com vocês a respeito do Espírito da Verdade, o qual nosso Senhor Jesus prometeu aos seus seguidores. Eu vou ler com vocês aqui. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ok? Ou seja, aqui, o Senhor Jesus falando a respeito do Consolador, o qual ele iria enviar para os seus discípulos, para os seus seguidores. Ele disse que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O que eu quero vos dizer com esta leitura? Que qualquer profecia, para nós examinarmos a Bíblia Sagrada, é indispensável a ajuda, o auxílio do Espírito de Deus. O entendimento correto das Escrituras é dado pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e 2. Então, alguns têm me perguntado quem é aquele que está sentado sobre o cavalo branco? Quem é aquele do primeiro selo de Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e 2? Alguns dizem que é o Evangelho, outros dizem que é o Senhor Jesus, e outros dizem que é o Anticristo. Afinal, qual a interpretação correta? Bom, antes, porém, eu quero, junto com você, vamos lembrar o texto, Apocalipse capítulo 6, vamos lembrar o verso 1 e o 2. Havendo o cordeiro aberto um dos 7 selos, ouvi um dos 4 seres viventes dizer como em voz de trovão, vem e vê. Olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Quem é este personagem montado no cavalo branco do primeiro selo de Apocalipse? Muito bem. Alguns dizem ser o Evangelho, outros dizem ser o Senhor Jesus e outros dizem ser o Anticristo.
Primeiramente, não é o Evangelho. Quando iniciei a estudar o Apocalipse, eu também pensei seria o Senhor Jesus. Porém, examinando mais, lendo, questionando, perguntando, orando ao Senhor Deus, então, lendo as Escrituras, eu reparei também que há outro cavalo branco, no Apocalipse capítulo 19, porque não é o Senhor Jesus. Nós vemos aí no verso 1 e 2, havendo o cordeiro aberto o primeiro selo. Ou seja, quem é o cordeiro? Senhor Jesus, né? João capítulo 1, verso 29, conforme João Batista diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro é Jesus. Os 7 selos foram abertos pelo cordeiro. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Não pode ser o Senhor Jesus quem abre o selo e ao mesmo tempo ele está abrindo o selo e ao mesmo tempo aparecendo num cavalo branco. Não. Não é o Senhor Jesus. Por quê? Porque quem está abrindo o primeiro selo é o Senhor Jesus. Segundo lugar, porque, ou seja, os outros selos que vêm após o cavalo branco não se refere, não se relaciona de forma alguma com o nosso Senhor Jesus. Após o primeiro selo, vem o cavalo vermelho. O que significa o cavalo vermelho? Guerra. Após o cavalo vermelho, vem o cavalo preto. Significado, fome. Após o cavalo preto, o quarto selo, conforme original, um cavalo amarelo, esverdeado. E ali nós vemos a morte. Então, toda a sequência após o cavalo branco não se refere de forma alguma ao Senhor Jesus. Encaixa perfeitamente a outro personagem. No capítulo 19, ali sim, nós vemos um relato sobre o cavaleiro montado no cavalo branco. Ali nós vemos o Senhor Jesus, a revelação, ali é bem clara, o cavaleiro de Apocalipse, capítulo 19, verso 11 a seguir, ali sim é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem é esse cavaleiro? Ele se trata, em Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2, se trata sim do anticristo. Ok? O anticristo que vai dar início à grande tribulação. O anticristo. Ele traz um arco em sua mão. Nós vemos somente um arco em sua mão. O cavalo branco, que vem simbolizando também reinado. Simbolizando o cavalo branco, paz. Ou seja, a falsa paz. Ali nós vemos claramente que é o anticristo. Não se pode confundir o cavaleiro de Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e 2, e o outro cavaleiro de Apocalipse, capítulo 19, verso 11 a seguir. Agora vamos ver algumas diferenças entre o cavaleiro de Apocalipse 6, verso 1 e 2, e o outro cavaleiro de Apocalipse 19, verso 11 a seguir. Algumas diferenças. Primeiro, o anticristo traz em sua mão um arco. O cavaleiro de Apocalipse 19, ele traz na sua boca uma espada. Ok? Segundo lugar, o anticristo foi-lhe dado uma coroa. Foi dado a ele uma coroa. Nosso Senhor Jesus, na sua cabeça, muitos diademas. Em Apocalipse, capítulo 6,
o anticristo é visto sozinho em um cavalo branco. Apocalipse 19, verso 14, está escrito assim: seguiam-no os exércitos que estão no céu, montados em cavalos brancos, vestidos de linho puro, branco e fino. O anticristo é anônimo. Porém, Apocalipse 19, verso 11, a seguir, nós vemos ali, o Senhor Jesus tem 4 nomes: fiel, verdadeiro, palavra de Deus, e além disso, quarto, o nome que só Jesus sabe. O interessante é que nós vemos o anticristo montado em um cavalo branco no início da grande tribulação, na abertura do primeiro selo. Em Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11, nós vemos o nosso Senhor Jesus montado em um cavalo branco no final da grande tribulação. Bom, para não prolongar muito, vamos só relembrar então. Então, o personagem de Apocalipse capítulo 6, montado no cavalo branco, não é o Evangelho. Okay? O Evangelho tem países que não pode entrar. O Evangelho tem países que ele tem que ficar escondido. Os irmãos que servem ao Senhor Jesus em muitos países, exemplo, em muitos lugares também da China, muitos lugares, países muçulmanos, né? Em muitos países, Coreia do Norte. Então, não é o Evangelho. Ali também não é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está no capítulo 19. A descrição ali do Senhor Jesus é muito clara, é muito superior, é muito soberana. Não tem comparação, não pode comparar. A revelação do Senhor Jesus em Apocalipse 19 com Apocalipse 6. Apocalipse 6 é quem está no controle da situação. Quem abriu o selo é o nosso Senhor Jesus, quem abriu o selo lá no céu. Ele foi visto abrindo o selo, vão ser abertos os selos lá no céu. Aqui na terra, a manifestação do anticristo, ok? Os servos do Senhor Jesus têm algo que o mundo não pode ter. Os servos fiéis do Senhor Jesus têm um privilégio que os sábios deste mundo não têm. Isso mesmo, é o Espírito Santo da verdade. Ele quem nos guia. Então, o meu conselho, examine as Escrituras com cuidado. Ore a Deus, peça o auxílio, peça a ajuda, sejamos dependentes do Espírito de Deus para Ele nos revelar as Escrituras. Nosso dever é ler, é examinar, mas nós, sem o Espírito de Deus, nós não podemos nada, porque as Escrituras Sagradas foram reveladas, inspiradas pelo Espírito de Deus, ok? Quero agradecer a tua paciência, Deus abençoe. Aí ficou bem claro então. Aí então, essa questão de Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2, não está mais aberta. Tá? Quem é o cavaleiro de Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2? É o anticristo, que está prestes a manifestar na terra. Após a manifestação do anticristo, que vai ser um período de paz, uma falsa paz. Por isso aí nós vemos em Apocalipse somente ele com arco. Não ouvimos falar de flecha, só um arco. Também um cavalo branco, simbolizando uma falsa paz,
falso acordo. E o que acontecerá logo depois do cavalo branco? Segundo selo, capítulo 6, verso 3 a seguir. Cavalo vermelho, simbolizando o quê? Guerra. Foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e foi-lhe dado uma grande espada. Ok? Bom, nesse vídeo, o objetivo era falar somente sobre o primeiro cavalo, o cavalo branco e o seu cavaleiro. Bom, se Deus quiser, em outra oportunidade, estaremos falando aí de uma maneira completa sobre todos os selos, os 7 selos. Até aqui somente. Se você gostou, que você deixando o seu like, você está contribuindo para que o YouTube possa apresentar, possa disponibilizar este vídeo para outras pessoas. Até mais, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, irmãos.